Todo mundo é merecedor, mas poucos têm o mérito. Para explicar um pouquinho isso, eu vou fazer um paralelo da jornada do herói junto com um conto de fada que é o da Bela Adormecida. Todos nós temos o potencial de sermos grandiosos e todos nós somos merecedores de coisas grandiosas, prósperas, de harmonia, de leveza, mas nem todo mundo tem o mérito. E o que é o mérito? O mérito é eu transcender em um novo patamar de consciência pelas minhas próprias pernas. Por exemplo, se eu percebo que eu tenho preguiça e daí eu escolho mudar isso e ir melhorando cada vez mais e buscar ser menos preguiçosa, tanto no nível físico quanto mental, e cada vez buscando mais até que chega um momento em que a preguiça não me pega mais. Isso é eu ter conquistado o mérito, é eu ter escolhido olhar para isso e escolhido me aperfeiçoar. E hoje poucas pessoas elas se dedicam a estar se aperfeiçoando, a estar melhorando, simplesmente querem as coisas já prontas. Tem um exemplo que eu gosto muito que a professora Lucilena dá, que é uma pessoa que vai na sua casa ver seu cachorrinho ali sendo bem educado. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas você tem muita sorte, o seu cachorro ele é tranquilo, ele não estraga as coisas, você tem muita sorte. E aí ela fala assim, sorte, olha, eu dediquei tempo pra estar ali adestrando meu cachorro, a tá fazendo xixi no lugar certo, a não tá roendo minhas coisas, meus sapatos, meus chinelos. Sorte? Não, eu tive que estar lá, buscando, dedicando tempo pra estar ensinando ele a fazer do jeito certo. E daí o cachorro ficou educado, adestrado, porque a pessoa teve o mérito de ter conquistado isso. Então, é da mesma forma. E a jornada do herói, ela tem tudo a ver com todos nós. Porque todos nós somos o herói da nossa própria vida. Mas poucos buscam fazer essa jornada. Às vezes deixam ela ali, estagnada. E a jornada do herói, ela vem naquele momento em que você tá mudando o teu patamar de consciência. Você quer algo além disso aqui, que é acordar e trabalhar, volta para casa, dorme, aí outro dia acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme. É aquele chamado pro desconhecido. É quando você não tá mais satisfeito com essa realidade que tá aqui, porque não faz sentido ser só isso, tem que ter algo mais. Então no primeiro momento é isso, de você querer saber algo a mais, é querer sair da caverna, como Platão fala. É você ver que aquelas sombras ali, será que realmente é a realidade? Isso comparando com a caverna de Platão. E daí você vai em busca desse desconhecido. Você vai procurar respostas para você saber de onde eu vim, quem eu sou, qual é a minha função aqui, qual é a minha missão aqui nesta terra. E os contos de fadas, eles trazem muito dessa perspectiva. A gente pensa que é historinha para criança, mas não, na verdade, os contos de fadas, eles trazem grandes ensinamentos. A nossa sociedade, ela é muito acostumada a levar tudo no literal. E a gente às vezes esquece da parte simbólica. E os símbolos, um símbolo, ele tem tanto mistério dentro dele, que fica até uma dica para a gente estar estudando mais sobre os símbolos, porque se você levar tudo ao literal, você não entende. Então os contos de fadas, eles trazem de uma forma bem leve isso da gente entender a jornada do herói. Vamos comparar aí com a Bela Adormecida. Na Bela Adormecida, no momento que ela tá lá no alto da torre, presa, e aí o príncipe Philip vai tentar resgatar ela, tem um momento que a Malévola, que é a bruxa, e ela tenta impedir o Philip de ir resgatar a princesa, e ela começa a colocar um monte de empecilhos para estar atrapalhando ele de ir resgatar ela. E aí, nessa situação, a gente tem as três fadinhas, né? As três fadinhas, elas estão ali para ajudar ele. E isso também tem na nossa jornada. São as ajudas que a gente tem
da vida, de pessoas, de situações que vêm para estar nos auxiliando naquela jornada, naquele caminhar. Como nos contos de fadas, aparece um mestre, um sábio barbudo, e ele dá uma espada, ele dá um escudo que é para a pessoa se proteger. Ou então são fadas, ou são qualquer outra figura que vem com esse intuito de estar te ajudando, que são essas ajudas que a gente tem nesse caminhar da nossa jornada. Mas nota-se que a gente tem ajuda, mas nós temos que trilhar o caminho por nós mesmos. Tem até esta cena na Bela Adormecida, no momento em que a Malévola ela se transforma no dragão. Olha que engraçado, o dragão que está sempre dentro da caverna. O que é a caverna? É nosso interior, a gente entrar para dentro da gente mesmo. E o dragão, ele guarda o ouro. O que é o ouro? É a nossa real essência. E o dragão, ele é como este ego, estes instintos, que ele vai estar ali protegendo o ouro, e às vezes a gente tem que estar batalhando com este dragão. Batalhando, mas não matando o dragão, apontando a espada para o peito dele. É você domar o dragão. Você lembra em Game of Thrones, como treinar o seu dragão? É a pessoa que senta em cima do dragão. Ou seja, é a pessoa que domou os instintos, que domou o dragão, que domou os 4 elementos. E incrivelmente a Malévola se transforma no dragão. E daí o Felipe tem que, por meio da espada dele, ir lá batalhar com o dragão. E tem um momento em que uma fadinha tenta ajudar ele e a outra pega e fala assim, não. Porque esse é um momento em que ele tem de andar com as próprias pernas. Esse é um momento que ele tem que passar por isso sozinho. Ele pode ter toda a ajuda que pudermos dar, mas ele ainda tem que caminhar com as próprias pernas. E a gente vê isso. Você não ensina uma criança que vai crescendo. No início você vai lá, dá comidinha na boca e tudo mais, ensina, troca fralda, mas não chega um momento em que ela tem que fazer aquilo por ela mesma? Aprender a usar o banheiro, aprender a se alimentar? É da mesma forma na nossa jornada do herói. A gente tem toda a ajuda que puder, que precisar, mas a gente tem que fazer isso por nós mesmos. O outro não vai vir com a resposta pra gente, é a gente ir em busca dela. É a gente buscar se aperfeiçoar, porque ninguém pode fazer isso pela gente. E daí, quando você finalmente doma o dragão, você vai ao encontro da princesa. A princesa que, como nos contos de fadas, simboliza a matéria, a sua parte material. E aí tem o beijo. O beijo do príncipe. O príncipe é essa parte mais elevada. É como se o príncipe fosse o céu e a princesa a terra. E há o casamento. Aquele beijo, ele é como unindo céu e terra. E aí a gente tem o casamento, que é esta união consagrada de céu e terra, que é você estar na Matrix, mas você não ser da Matrix. É você triunfar na sua jornada, é você se tornar realmente o herói da tua própria vida. E olha quantos ensinamentos um conto de fada ele pode trazer pra gente. Se a gente parar para observar os símbolos que eles trazem, nós vamos ver quantos ensinamentos eles estão nos trazendo. E a jornada do herói, ela é uma jornada em que a gente tem de escolher e trilhá-la ou não. Mas que em algum momento da vida a gente vai ter de fazer isso. E no momento, a princípio, a jornada ela pode ser desafiador, porque a gente está indo para algo mais desconhecido. Mas como em todo final de filme, como O Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, Harry Potter, o herói ele volta triunfante, se regressando para casa. Então que possamos ir em busca dessa jornada, pois ela é muito recompensadora. E por meio dos nossos méritos, a gente alcançar patamares mais elevados de consciência.